Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inalação de óleos essenciais e como uma gota de um óleo essencial por inalação afeta as nossas emoções, o nosso humor. Vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Compartilhar aqui a tela, que fica mais visual para a gente ter essas informações. Esse vídeo faz parte de uma sequência aqui de vídeos que eu venho trazendo sobre o assunto dos óleos essenciais com o foco da psicoaromaterapia. Então, hoje eu vou falar sobre inalação de óleos essenciais dentro desse tema da aromaterapia. E o próprio nome já nos traz aqui uma dica, uma inspiração. Aromaterapia, ou seja, o principal aspecto dessa terapia se deve à assimilação aromática, ou seja, inalação, o cheiro. Não é muitas vezes, né, a gente vê formas distintas de uso do óleo essencial que são possíveis de acordo com cada particularidade, né, situação, pessoa, cuidados, recomendações, mas o principal dessa terapia é o aroma, ou seja, não é a gente sentir um cheiro e gostar, é a gente absorver os princípios ativos, absorver aquele efeito que o óleo essencial traz sobre para o nosso equilíbrio, né, para a nossa transformação, através do aroma. E não é apenas o cheirinho, é justamente a inalação daquelas moléculas aromáticas e o caminho que elas percorrem através do olfato. Isso é o que faz toda a diferença na psicoaromaterapia. Lembrando, para quem já assistiu algum outro vídeo aqui, meu do canal, já viu alguns que eu trago um pouco mais assim, o que são os óleos essenciais, como atuam, um pouco mais básicos, mas só para lembrar, né, quem está chegando aqui, talvez vendo pela primeira vez, o óleo essencial é um extrato 100% puro, natural e concentrado. Então, imagina lá uma quantidade, no caso de flores, 1 tonelada, 1.000 quilos de uma determinada flor, pétalas daquela flor, para criar 1 litro de óleo essencial. Então, ele é uma gotinha de um óleo essencial, é uma potência fantástica. A gente não está falando ali de uma quantidade pequena, a gente está falando de muita quantidade. Quando se fala de óleo essencial, ele é um extrato super concentrado, natural, né, e extraído de uma determinada parte da planta. Eu tenho esse assunto em outros vídeos. Como eu estou falando aqui da inalação, não vou entrar muito nessa particularidade. E quais seriam as principais vias de absorção dos óleos essenciais na psicoaromaterapia? Quando a gente quer esses efeitos emocionais para atuar sobre a mente, comportamento, humor, são consideradas talvez duas principais, né, que a gente pode associar num trabalho de psicossomática também. Então, a principal é o olfato, sem dúvida nenhuma, é a primeira, é a mais importante. Na psicoaromaterapia é a top, é a escolhida, olfato. De que forma a gente vai absorver? Por dois caminhos, tanto diretamente pelos nervos olfatórios, que vai ter contato com o sistema nervoso, então vai atuar no sistema límbico, e também pelos pulmões, porque a molécula entra no nosso sistema respiratório e, consequentemente, vai para a corrente sanguínea. Então, o olfato, ele também leva, através do olfato, a gente tem uma distribuição no nosso organismo por caminhos distintos. E a absorção dos óleos essenciais também, através da inalação, é considerada assim a principal, tá, dentro da psicoaroma. Outra forma de aplicação muito legal que a gente consegue associar é a aplicação corporal, ou seja, através da pele. Ali na imagem tem um esqueminha, né, das camadas da pele, da derme, e aquelas veias ali, aqueles canaizinhos vermelhos e azuis ali, são a irrigação que a gente tem, né, dentro de todos os tecidos do nosso corpo, e por onde passa o sangue. Então, a partir dessa absorção dérmica, também em algum momento, essa molécula, essa química, esse componente do óleo essencial, claro, sempre diluído, jamais, vocês vão me ouvir dizer para usar puro, eu não recomendo, eu sigo muito à risca as recomendações de segurança dos óleos essenciais, inclusive aquilo que Robert Serran fala, né, na sua
nas suas indicações, considerado o pai da psicoaromaterapia, e que Paracelso já dizia que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, eu respeito muito a questão da dose e da diluição dos óleos essenciais. Eu nunca vou recomendar um óleo essencial puro. Ah, sabemos que tem exceções, o óleo essencial X poderia ser, talvez não tenha o efeito, ok, mas eu vou seguir a regra, não usa puro, não usa puro. E aí, então a gente tem lá uma absorção dentro de uma diluição, onde o óleo essencial está numa determinada fórmula corporal, né, para poder ter essa diluição e respeitar uma concentração máxima, mas ele vai ser absorvido e vai entrar também na corrente sanguínea. Então, a gente tem esses dois principais caminhos, vamos dizer, olfato e aplicação corporal. O que é interessante de associar quando a gente pensa nos efeitos físicos e emocionais da psicossomática? Então, a gente pode... o que é psicossomática? É quando a gente tem no corpo, ou seja, soma, né, no nosso corpo, manifestações que vêm de um campo mental, emocional. Então, muitas vezes a gente está com uma dor de cabeça, mas ela não é causada simplesmente por algo que está acontecendo organicamente no nosso corpo, e sim por o excesso de preocupação, aí a gente acaba não respirando direito, não oxigena, ou tensiona muito aqui a cervical, o ombro, quando vê, está lá com uma baita de uma enxaqueca. Mas a enxaqueca se originou de um problema orgânico, né, de algum fator que gerou aquilo ali, necessariamente que seja físico, não. Foi um excesso de algo que vinha de outro campo, que era emocional ou mental. Então, nesse sentido, a gente pode também, quando trata com os óleos essenciais, tanto o uso corporal, quanto a assimilação através do olfato, pensar nessa relação e nos efeitos da psicossomática. Então, eu poderia aplicar uma fórmula com óleo essencial, por exemplo, pensando numa dor de cabeça, na causa dela, né? Então, se a pessoa está naquele momento colocando muito peso, vou fazer um exemplo aqui hipotético, muito peso nas costas, sobre os ombros, se sentindo sobrecarregada, com excesso de preocupação, ela precisa primeiro limpar a mente, ela precisa primeiro arejar, vamos dizer assim, né? Trazer uma oxigenação ali para aquele excesso que está causando uma pressão, uma tensão. Então, a gente poderia pensar num óleo essencial que trabalhe esse aspecto na psicoaromaterapia e até usar uma fórmula sobre a região dos ombros, do pescoço, para trazer essa fluidez, essa leveza também para o corpo. Isso funciona muito bem, a associação de duas vias de absorção, no caso o olfato e a aplicação corporal, levando em conta a psicossomática, eu gosto bastante. Tem diferentes formas de usar os óleos essenciais, a gente pode pingar ali, na imagem tem um colar difusor, a gente pode pingar uma gota do óleo essencial, então a gente vai pegar o óleo essencial concentrado puro, vai pingar uma gotinha ali no colar e vai ficar usando o colar ao longo do dia, por, né, um período, uma semana, dependendo do tratamento. E essa é uma das formas da inalação até mais potente, porque a gente fica todo dia em contato com aquela molécula aromática. Então, também tem que ter uma indicação bem precisa, de acordo com a pessoa que vai estar usando. Mas tem outras maneiras, a gente pode fazer cosméticos naturais, pode usar em sabonete sólido, líquido, pode usar em cremes, loções, gel, sempre bases neutras. Pode usar ali no meio da imagem, tem também dois difusores, tem um difusor de ambiente, né, de tomada ali, que a gente coloca 3 gotinhas, completa com água e deixa umas 2 horas no ambiente, um ambiente que também tenha ar, então que ele fica recebendo o estímulo do óleo essencial, mas está arejando, e o outro, que é um difusor ultrassônico, ele sai como se fosse um vaporzinho ali, né, uma fumacinha, na verdade é a água, junto com a molécula do óleo essencial, que ela não dissolve, ela não dilui na água, ela apenas dispersa, então a gente tem essa dispersão do óleo essencial junto com aquele vaporzinho ali no ar, e também vai ficar atuando por algumas horas, dependendo do volume desse difusor, a gente vai pingar um pouquinho mais de gotas, aí vai depender da proporção. E também poderia preparar fórmulas com óleos vegetais, então o óleo vegetal como carreador, como aquele elemento que vai diluir o óleo essencial. Isso é possível associar. De novo, reforçando aqui, né, eu sempre levo em conta as recomendações de uso seguro dos óleos essenciais e essa obra do Robert Serran,
que também tem disponível algum resumo como um guia de uso seguro dos óleos essenciais no site dele. Eu recomendo que siga essas recomendações de segurança para a gente minimizar, né, o risco de um excesso, de uma absorção indevida, de uma reação cutânea, que é a mais comum. Então, eu trago aqui também só um tópico, né, que ele tem lá no site, mas recomendo o acesso, que sobre inalação e difusão, ele fala que é realmente a principal via, né, que é muito interessante a gente utilizar na psicoromaterapia essa forma de absorção, mas que também a gente não use em excesso, ou seja, vai difundir o óleo essencial, usa por um determinado tempo, deixa ligado, depois desliga. Ele, além de ser mais seguro, acaba sendo mais eficaz, porque daí a gente também tem uma forma de absorção diferente, né? Então, nesse sentido, é interessante associar e manter ali um equilíbrio. Então, nesse sentido, mantém o ambiente arejado, permite a troca de ar, se estiver difundindo óleo essencial no ambiente, e vai ter ali uma dose também indicada. No caso, se aqui falando de aplicações dérmicas, quando a gente tem a diluição, né? Então, pensando, tem algum problema de pele, se a pessoa é gestante, ou tem algum quadro neurológico, epilepsia, ou algum quadro respiratório, tem asma, está em tratamento com algum remédio, com alguma medicação prescrita, tem alguma dúvida, sempre vai consultar lá o seu médico, vai consultar um profissional adequado para saber, né, o que pode usar quando está usando óleo essencial, que é um extrato puro, vai usar ele como, por quanto tempo, enfim, é importante saber porque ele tem um conjunto de componentes químicos que vai ter interação. Então, esse conjunto que o Robert Serra traz lá no livro e também tem disponível no site um resumo, que é o Guia do Uso Seguro, ajuda, né, como recomendação segura para a gente utilizar os óleos essenciais. Mas sempre ter como regra, vamos dizer, né, dose, diluição, duração total e frequência de uso. Então, qual é a dose? Como é que vai estar diluído? Em que base? Em quanto por cento, que é o máximo? Por quanto tempo a pessoa vai fazer o tratamento e com que frequência de uso vai ter a exposição ao óleo essencial, quantas vezes por dia, ou quantas vezes na semana, ou por quanto tempo ininterrupto aquela fórmula, isso tudo a gente vai levar em conta, tá? Sempre também idade, o estado de saúde, se tem alguma outra questão. Aqui é uma tabela que ele traz, então, no caso, eu dei o exemplo da absorção pela pele, né? Então nós usaríamos ali fórmulas que sejam diluídas em bases de creme ou de óleo vegetal. Então, se for para aplicar no rosto, uma fórmula facial, ele recomenda de 0,2 até no máximo 1,5% de diluição do óleo essencial. Se fosse num creme de massagem, né, corporal, que fosse aplicar no corpo todo, então poderia ter ali de 1,5% até 3% no máximo, claro, isso como geral, dependendo, tem óleos essenciais que a gente vai usar no máximo uma gota para cada 30 gramas, porque eles são muito mais agressivos, então aqui como recomendação geral de segurança. Fórmulas para banho, de 1 a 4%, problemas específicos, então vai usar pontualmente ali, diluído, mas num local só, não é no corpo todo, de 4% até no máximo 10%, e no caso de dores ou contusões, às vezes a gente vai usar ali para aliviar um machucado, uma dor aguda, até de 5% até no máximo 20% seria a indicação para um problema específico pontual que vai usar ali só até aliviar aquela dor, aquele sintoma. Então ele sempre coloca ali como regras, né, ou sugestões de uso tópico, não aplicar os óleos essenciais que não sejam diluídos na pele, ele dizer é simples assim, eu concordo, eu repito isso, é isso, não usa puro, ponto. A reação adversa mais comum, que é experimentada por centenas e talvez milhares de pessoas todos os anos, e eles têm isso mapeado, quantificado, né? Casos que chegam até o Instituto de Reações, de pessoas que têm reações cutâneas, a mais comum é o uso do óleo essencial puro, e que geralmente as razões que levam a isso são a ignorância, então a pessoa não sabe que não deve fazer, ou alguém disse que era para fazer e que era seguro e que também isso acaba causando reações adversas indesejadas. Bom, depois dessa introdução, então, falando um pouquinho, né, que os óleos essenciais
dentro dessa visão da aromaterapia, levando em conta ali o principal aspecto do aroma, né, como sendo a terapia do aroma. Então, a gente vai ter absorção pelos pulmões e pelo cérebro, através do olfato, e pela pele, que é muito interessante associar. No início eu comentei que nos pulmões, então, pela inalação, a gente vai respirar as partículas do óleo essencial que estão no ar, e lá nos alvéolos vai ter aquela troca gasosa, consequentemente vai trocar esse oxigênio ali, junto com as partículas do óleo essencial pelo dióxido de carbono. Então vai ter uma troca onde a gente vai assimilar nos pulmões e vai também entrar para a corrente sanguínea, aquelas pequenas partículas do óleo essencial vão estar atuando em todo o nosso corpo. É como se tivesse uma purificação, né? Falando aqui metaforicamente, como se tivesse uma purificação do ar que a gente respira, porque eles vão estar incorporados no ambiente. Então a gente vai absorver em conjunto com o oxigênio, enfim, os gases presentes no ar. A pele, quando a gente absorve pela pele, que é um tecido semipermeável, a gente vai ter sempre essa diluição que eu comentei antes, né? Mas no corpo, esse óleo essencial, essas moléculas, esses componentes químicos também vão penetrar nos nossos órgãos e sistemas do corpo, ou seja, todas as nossas células. Por quê? Porque a gente vai ter absorção na corrente sanguínea e o sangue é o que alimenta todos os tecidos do nosso corpo. Então, se a gente pensar no processo de inalação e de absorção através de uma fórmula diluída no corpo, a gente está levando aquela informação do óleo essencial para absolutamente todo o nosso corpo físico e também o nosso aspecto mental e emocional. Na mente, pelo olfato, nós vamos ter esse estímulo direto no sistema nervoso, especialmente naquela região que comanda o nosso comportamento e as emoções, que é o sistema límbico, onde tem as glândulas hipófise e hipotálamo. Então, esse estímulo químico do óleo essencial, ele vai atuar nos nossos neurotransmissores, no estímulo de hormônios, portanto, vai afetar a nossa mente, os pensamentos, os sentimentos, de uma forma muito direta e intensa. Aqui tem uma imagem interna, como seria, né, a assimilação ali, falando dos nervos, do bulbo olfatório e do nervo olfatório, e como que a partir dessa absorção das moléculas pelo olfato, já vai diretamente, né, ele é absorvido ali, aqueles nervinhos, aqueles cabelinhos, ele tem um contato direto com os nervos do cérebro, então é instantâneo esse estímulo. Bom, inalação de óleos essenciais, eu trouxe também alguns estudos aqui, eu trouxe 3 exemplos, quando a gente pergunta, mas Patrícia, como que inalar uma gota, né? Só respirar o óleo essencial vai afetar? Será que isso acontece mesmo? Eu tenho dúvidas. Bom, a gente tem uma prática clínica, uma prática em aromaterapia, em psicoaromaterapia, que mostra essa eficácia, mas a gente também tem estudos que validam esse assunto, se for o caso de tirar alguma dúvida ou entender cientificamente, vamos dizer, né, de uma forma mais profunda, como isso acontece. Então, eu posso trazer aqui, né, mas tem muitos outros exemplos, eu sugiro que entre lá na plataforma PubMed, por exemplo, pesquise como óleos em inglês, pode pesquisar essential oil, inalação, né, pode colocar ali em inglês as palavras-chave, efeitos emocionais. Eu procurei efeitos emocionais através da inalação de óleos essenciais, deu em torno, isso foi em agosto que eu pesquisei, deu em torno de 89, 100 estudos, desses eu tirei ali 8 ou 9 e trouxe aqui 3, só para a gente ter uma ilustração desse assunto. Então, esse primeiro estudo, a referência está ali embaixo, né, ele é um estudo de 2020, foi feito no Japão com óleo essencial de cedro japonês. E eles observaram, então foi com pessoas, porque a gente tem alguns estudos que são com ratos, são em laboratório, são in vitro, então, né, com somente ali a parte dos estudos de laboratório mesmo, em placas, PET, enfim, e tem outros que são com animais. Esses 3 aqui que eu estou trazendo foram ensaios clínicos, então foi com pessoas, né, com grupos de pessoas que
se propuseram a participar desses estudos e sempre através da inalação, aí foi estudado o efeito emocional da inalação daquele óleo essencial. Esse primeiro, então, foi com o cedro japonês e foram avaliados os efeitos da inalação derivado dessa madeira, né, que é o cedro japonês, com esse nome científico Cryptomeria japonica, na recuperação do aspecto emocional, né, depois de um trabalho monótono. Então, as participantes foram submetidas a um estado de cansaço, de estresse, de excesso de trabalho no ambiente, e eles usaram daí o óleo essencial, depois desse trabalho repetitivo. Era um grupo de mulheres que já estava na pós-menopausa, que eles usaram para ver a questão também de hormônios, como é que tinha a resposta nesse sentido, e aí viram que tinha o potencial para atenuar os sintomas de estresse e trabalhar, né, tratar os sintomas relacionados à saúde mental. Mesmo que não tenham tantos estudos nesse sentido, esse já demonstrou uma resposta psicológica no espaço real, ali no ambiente de trabalho, e colocou como promissor seguir estudando esse assunto. Como é que eles mediram os níveis de estresse salivar para descrever as respostas endocrinológicas, ou seja, uma resposta de produção hormonal a partir da medição, então, salivar. Também foram utilizados questionários para avaliar essa percepção do aroma e, como resultado, esse estímulo apontou que essa estimulação olfativa, né, com esses compostos do óleo essencial do cedro, trouxeram uma alteração nos estados de humor e que podem diminuir, sim, a atividade nervosa simpática. O estudo sugere, então, que esse óleo essencial no ambiente de trabalho pode ser útil para manter a saúde mental de mulheres, porque foi o foco desse estudo. Aqui um outro exemplo, esse estudo foi trazido, quem trouxe o resultado dessa pesquisa foi a Diana Petrin, em 2021, e o ensaio esse ensaio clínico randomizado foi desenvolvido em 2020, a referência está ali embaixo, né, dessa pesquisa, e foi um ensaio clínico randomizado, com o objetivo de avaliar o efeito da inalação do óleo essencial de lavanda na dor pós-operatória após a cirurgia de hérnia inguinal. Nesse teste, usaram 90 participantes, divididos em dois grupos, o grupo de intervenção, com 45, e esses pacientes inalaram 4 gotas de óleo essencial de lavanda a 2% com oxigênio por 20 minutos, isso num ambiente hospitalar controlado. E os pacientes do grupo controle, as outras 45 pessoas, só inalaram oxigênio, não tinha ali a diluição da molécula do óleo essencial. A observação que houve depois, né, da dor pós-operatória foi medida em mais de um momento, depois dessa transferência, né, dos pacientes da sala de cirurgia para a enfermaria, e os resultados mostraram que os níveis de intensidade da dor no grupo tratado com óleo essencial de lavanda foram significativamente menores quando comparado ao grupo controle. Então, isso também foi um estudo que mostrou que a inalação do óleo essencial trouxe um efeito também físico, diminuindo a dor, a percepção da dor. Os óleos essenciais, nesse terceiro e último estudo, os óleos essenciais de lavanda, néroli, camomila romana, salvia esclareia, sândalo indiano e o absoluto de jasmim, eles mostraram ser capazes de aumentar significativamente a concentração salivar de ocitocina, num grupo também de mulheres participantes. Esse estudo concluiu que essa estimulação olfatória de óleos essenciais aumentou a concentração de ocitocina salivar, e mostra, tem um potencial que pode inibir a redução do envelhecimento da massa muscular. Esse estudo também foi de 2020, ali embaixo está a referência. Foi realizado também no Japão, na Universidade de Nagasaki, e investigou, através da inalação, a produção desse hormônio, a resposta nesse hormônio ocitocina. E a ocitocina ela é conhecida como, tem vários papéis importantes no nosso organismo, né, como habilidades sociais, vínculos afetivos, e esse hormônio acaba reduzindo ao longo do tempo com a idade. Então, eles escolheram ali 15 mulheres na pós-menopausa que participaram desse estudo e investigou o efeito de 10 óleos essenciais no hormônio ocitocina. As voluntárias foram expostas por 20 minutos a esse aroma de 10 óleos essenciais diluídos em diferentes concentrações,
E depois eles mediram, então, a concentração salivar de ocitocina antes e depois da inalação e comprovaram que aumentou. Então, com isso, fica a pergunta, né? Então, será que só cheirar um óleo essencial funciona? Será que só cheirar uma gotinha do óleo essencial tem efeito? Isso é o que a psicoaromaterapia trabalha, e a gente pode ter esses benefícios tanto no ambiente, quanto em diluições, em fórmulas corporais, e realmente absorver toda a potência que esse óleo essencial, né, que é um extrato puro, concentrado de um elemento natural, pode trazer para a gente nos nossos, enfim, no nosso equilíbrio, no nosso dia a dia, nos nossos processos, seja de equilíbrio físico, emocional, vibracional, e é o que eu busco fazer também no meu trabalho, e por isso tenho trazido alguns exemplos aqui. Esse vídeo tinha esse objetivo, espero que tenha sido útil, espero que tenha servido nesse sentido de a gente ter um pouco mais de referência, né, sobre o assunto e poder também fazer uso desse benefício dos óleos essenciais, lembrando que aromaterapia, a principal via de assimilação do óleo essencial é justamente a inalação. Se gostou do vídeo, deixa aqui um comentário, um like, e a gente vai se ver também no próximo conteúdo que eu vou continuar produzindo. Se tiver alguma dúvida, pode também escrever aqui embaixo. Um abraço.